diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do nosso programa Empreender com Sucesso, com um abraço da Lisete Fröhlich. Fröhlich no alemão é feliz, né? Então, Lisete feliz, trazendo um grande abraço para todos vocês aí, entrando na reta final do seu tratamento, implantes dentários, desejando aí toda a sorte, toda a melhoria do mundo para você, Lisete Fröhlich. Muito obrigado aí pela sua atenção, boa recuperação, né? E nós estamos começando aqui no Espaço Protege, hoje de manhã, antes dela ir até ao médico, até o atendimento, ela tinha certeza que ela ia estar aqui. Ele disse, não, você precisa descansar. A Lisete é daquelas guerreiras que não quer parar, né? Ela quer estar sempre em movimento, sempre em atividade. Aí você precisa só mais um pouquinho, e aí a coisa fica tudo certinho. Então tá bem, só mais um pouquinho. Então, enquanto isso, a gente vai dando conta do recado aqui, com o Espaço Protege, sempre uma grande parceria, sempre uma grande participação, muito valorizado pelos ouvintes, né? Os ouvintes gostam muito das dicas. Estava ali dizendo que ontem nós reproduzimos aqui, na reta final, 23 minutos daquela participação que a Luciana Paola Camilotti, que está aqui conosco, você já está acompanhando no Facebook, trouxe sobre as normas regulamentadoras, né? Muito importante. Isso. Ou seja, não são iniciativas isoladas que cabem aos empresários, são normas regulamentadoras. Muito importante essa definição. Colégio Fátima, matrículas para 2023 abertas para novos alunos a partir... estão abertas pelo www.colégiofatima.com.br, busque mais informações. Estão abertas desde o final de setembro, né? Então está em curso. Vai lá, valorize. Construtora Jobim, nossas raízes amanhã? Amanhã? Nossas raízes amanhã. Muita gente comentou generosamente o nível dos debates, indivíduo e sociedade, na última quinta-feira. Não percam amanhã, nosso convidado é muito especial. É mesmo? Já muito quer dizer agora? Muito especial. Não ainda? Sim, vamos dizer. Amanhã teremos a presença do nosso amigo, grande amigo, um querido amigo, Ricardo Blanco Maciel, que desenvolve um trabalho maravilhoso em nossa cidade, mas eu vou fazer o suspense para amanhã. Temos um nome, vamos aguardar o tema então. Isso mesmo. Ótimo. Clube Muito Mais Ângelos Oeste, em Santa Maria, centenas de parceiros de todo o Brasil com descontos incríveis. Pampeiro, o novo Volks da sua vida, Volkswagen, agora Volks, a recuperação da marca apelidada pelo brasileiro sempre para o Fusca. Volks está de volta aí, né? O novo Volks da sua vida. Brita Pinhal entrega soluções concretas para obras horizontais e verticais de pequeno, grande e médio porte. Cis Limpa, o e-commerce de Santa Maria para o Brasil. Também conosco, Saúde protege a saúde do trabalhador, a garantia ao empregador de assegurar medicina do trabalho por completo, e também a Universidade Franciscana. E a Agroveterinária Canabarro, com as dicas de pet, o Minuto Pet, com a Agro Canabarro aqui na programação. Postos Santa Lúcia DSL, combustíveis com qualidade e excelência, você pode confiar aqui na programação do Empreender com Sucesso.
Aqui conosco no programa já é o espaço da Protege, a diretora Luciana Paola Camilotti. Satisfação tê-la de volta. Boa noite! Boa noite, André. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Estamos novamente aqui com assuntos interessantíssimos. Muito bom. E aqui são as emergências. Isso. Nossa, o nome está dizendo, né? Emergência conclama urgência. Verdade. E aí vem a questão da gente saber lidar com isso na hora H. Onde cada minuto conta. Hoje nossa intenção é alertar para a necessidade de prestarmos socorros, né, de prontidão quando eles ocorrem, principalmente emergências médicas. A gente vai falar também que esta exigência também está prevista na NR1, com a mudança da norma desde janeiro de 2022. No plano de atendimento de emergências, a gente tem que dar bastante importância principalmente às edificações e aos negócios, às atividades que concentram bastante número de pessoas, certo? Certo. Então a gente pensa assim, escolas, né, as instituições de ensino que tem bastante criança, supermercados, até os próprios serviços públicos, né, bancos, locais onde concentram bastante número de pessoas, que tem dentro da sua planta um número expressivo de pessoas entrando e saindo, uma população flutuante, que não pertence àquele estabelecimento, não precisa ser aquela população que está trabalhando no local, mas sim todo o conjunto de pessoas que circulam nesses locais. Então, empresas, pode ser fábricas, pode ser restaurantes, enfim, todas as atividades, André, existe o risco de uma emergência médica acontecer, tá? E eu vou começando a falar aqui para os nossos ouvintes irem imaginando as possibilidades que estão sujeitas a acontecer, tá? Como incluir nesse quadro, né? Isso. Vamos iniciar por colégios, por escolas onde tem muitas crianças, creches e escolas. Ótimo. Certo? Quais são as emergências médicas mais comuns que acontecem nesses locais? A gente tem os engasgamentos, a gente tem as quedas com fraturas e a gente tem choques alérgicos, pode ser por insetos e por medicação também. Às vezes a criança tomou uma medicação nova em casa e ela vai ter o choque alérgico momentos depois, tá? E o que acontece? A pessoa, né, está lá atendendo as crianças e observa que a criança começa a passar mal. Sim. Ou uma criança cai, e aí é uma emergência evidente, que não tem sombra de dúvidas, um corte, um choque elétrico, crianças mexem em eletricidade, elas são curiosas, elas sobem nas coisas. E a gente observa, às vezes, alguns perigos que as crianças desconhecem. Por exemplo, vou fazer um alerta aqui para todas as instituições que têm espelhos colados na parede. Sim. Eu acho que, como não existe uma legislação que proíba esse tipo de aplicação, deveria existir, pois quando o espelho ele é colado na parede ou ele é fixado por aqueles pinos metálicos, ele pode quebrar e estilhaçar e cair cacos e machucar as pessoas. O certo do espelho é ele ser todo ele colado sobre um MDF ou um material, uma madeira. Que não dá o estilhaçamento. Exatamente. Que no caso de um impacto, esse espelho ele vai fraturar, mas os cacos vão ficar colados nessa base. Sim. Está chegando agora, né? Meu amigo, médico, esposo, Zoé Dalmora. Seja bem-vindo. A ideia que remete esse seu alerta, essa colocação,
é dos carros com o filme, né? Com o filme. Mas o o vidro não para-brisa, estilhaça mais, ele fica ali o para-brisa retém. ele já atende uma legislação que ele estilhaça e não fragmenta em grandes pedaços, ele fragmenta em pequenos pedaços. Ele já é um vidro temperado. Isto. Ele já é um vidro temperado especial. E o que acontece com espelhos finos, né? Que quando eles são colados na parede ou são pendurados através de suportes de pinos, ele pode quebrar e formar cacos e estilhaços grandes, causando acidentes graves. Tá? E essa é um alerta que eu faço para qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer escola que tenha um espelho em um determinado ambiente. Um espelho pode ser decorativo. Academias também, pessoal, chama atenção para academias que tem muitos espelhos de grande porte. E muitas vezes a gente percebe que são presos por pinos metálicos. Então fica um espaço atrás desse espelho que, no caso de um impacto, essa parede ela não suporta, né? Ela não vai estar suportando, vai haver uma folga e então vai haver o estilhamento do espelho. Esse é um acidente bastante comum. Vidro também. Janelas de vidro, em portas com janela, onde a criança pode atravessar essa porta. Portas de correr também de vidro que as pessoas não enxergam. Essa porta tem que estar sinalizada com faixas para que a gente perceba que ali tem um vidro, porque muitas vezes a pessoa vem caminhando com a cabeça baixa, distraída e bate no vidro. Isso dá fratura de septo, pode dar traumatismo, pode haver deslocamento da retina, porque bater a cabeça pode haver um deslocamento da retina, se o impacto for realmente significativo, a criança vem correndo e bate contra o vidro. O vidro pode estourar se ele for um temperado e cair em fragmentos, que normalmente portas e janelas são vidros temperados. Mesmo assim, pode haver machucaduras com os estilhaçamentos, tá? Então, faço assim, um alerta geral para escolas, para academias, para creches, para bancos, onde tem muita circulação de crianças, também com os pais. Às vezes os pais tem que ir ao banco e levam a criança junto, a criança fica correndo. Às vezes fica cansada de esperar na fila e fica circulando e pode, então, ou bater numa divisória de vidro que não está sinalizada, a tentar atravessar uma porta e a porta está fechada. Esses cuidados a gente tem que alertar que são comuns. São comuns a gente ver pessoas se machucarem com vidros e espelhos, tá? De uma maneira geral, a arquitetura moderna tem cuidado de dar essa resposta, essa atenção, Sim. né? Normalmente, ambientes planejados por profissionais legalmente habilitados sabem disso, tá? Mas, às vezes, algumas improvisações são feitas, são colocados espelhos ou portas divisórias e não são sinalizadas essas portas. Exatamente. E os espelhos podem ser colocados dessa maneira que eu falei, que é incorreta, não sendo colado, então, no MDF, e no momento de um rompimento ele vai soltar fragmentos grandes, inclusive, porque nem todos são temperados. Você viu que deu atenção para a questão do parafuso, ou seja, ele está sentado no parafuso, ele tem uma folga. Né? Ele faz aquele movimento, aí que está o perigo, né? Isso, ele fica solto praticamente, ele fica na frente da parede, cria um espaço atrás, então na hora de um impacto ele vai romper. Vai romper. Não. Mesas de vidro também a gente tem visto acidentes que a mesa estoura. Né? Também é complicado essa questão se o vidro for muito fino e a mesa estiver colada numa estrutura e alguém fizer pressão em uma ponta, ela pode romper. Estourar, como diz, pode né? estourar. A senhora tinha falado também
engasgue, né? Engasgamento, exatamente. Engasgamento a gente recomenda muito para empresas que trabalham na área de alimentação, né? Restaurantes, lancherias, enfim, até as empresas que têm os refeitórios para um grande número de pessoas, como aqui em Santa Maria nós temos várias empresas que fornecem alimentação, exatamente as empresas que estão no distrito industrial, que estão fora do perímetro do centro da cidade, normalmente eles recebem o alimento ou fazem no local, tem empresas inclusive que têm o próprio restaurante funcionando, e nessas empresas as pessoas fazem a refeição no local. Sim. O que pode acontecer na hora da refeição? A pessoa sofreu um engasgamento. Crianças no colégio sofreram engasgamento. Na creche, na hora do sono, a criança muito pequena também ela pode fazer um vômito e aspirar esse vômito e sofrer um sufocamento. Verdade, bem colocado, é verdade. Então, todas essas situações de engasgamento a gente tem que observar. Crianças pequenas, pessoas que estão em restaurante, que elas começam a demonstrar que não estão respirando. Então, o que a gente recomenda? Principalmente para restaurantes que tenham um público grande, que vai ter ali uma série de pessoas, clientes, que estão fazendo suas refeições no local e podem sofrer um engasgamento. As equipes, né, que trabalham nesse local, algumas pessoas devem receber as noções de poderem realizar a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich é uma manobra de desengasgamento. Estou só aprendendo hoje aqui, vou anotar, manobra de Heimlich. Heimlich com H. Heimlich. Heimlich é um nome alemão, é claro, né? Uhum. Então essa manobra é uma manobra simples que a gente capacita os colaboradores das empresas a fazer no caso de um engasgamento. Qualquer um pode sofrer um engasgamento, até se uma pessoa estiver mastigando um chiclete na hora do trabalho, que não é permitido. Tá? Mastigar chiclete no horário que está fazendo uma atividade laboral, a pessoa poderá se distrair e engolir, aspirar esse chiclete e fazer uma obstrução das vias aéreas. Então, o que acontece com a pessoa que sofre engasgamento? Ela vai, né, obstruir a passagem do ar, e a manobra de Heimlich, ela faz com que a pessoa consiga expelir esse corpo estranho, tá? Porque vai obstruir principalmente a glote da pessoa, a hora que ela foi deglutir ou que ela aspirou, ficou trancado. Então, o que a gente faz? Enquanto a pessoa consegue ainda ficar em pé, é ideal porque ela ainda não ficou totalmente sufocada, a gente lateraliza o corpo, a gente para numa posição lateral, nas costas da pessoa, fecha a mão em punho, comprime o abdômen da pessoa exatamente aqui nessa área onde termina o externo, tá? E começa o estômago, não é no estômago, é no externo. Aqui. No externo, exatamente. Aqui. Parece que tem um músculo aqui, né? Mas tem um ossinho chato aqui que a gente chama de externo, que é o ossinho que prende as costelas na parte da frente do tórax. Aqui mesmo. Isso. Então, nessa posição, existe um espaço antes de começar o estômago que a gente consegue colocar a mão em punho no peito da pessoa, a pessoa virada de costa para nós, e com a outra mão segurando o punho fechado, forçar para nós de baixo para cima. De baixo para cima aqui. Porque a gente fazendo esse movimento, a gente vai fazer um Follis. É como se fosse um Follis no peito. E a pessoa vai criar uma pressão pelo ar que está dentro do pulmão e esse ar vai sair. E ao sair ele vai expelir essa comida, ou pode ser um objeto também. Só, crianças podem botar um objeto na boca e sufocar, né? É isso aí. A senhora lembra das balas soft, que de soft não tinha nada, né? Foi proibida a fabricação. Engasgou muita criança. Foi proibida a fabricação daquela forma, né? Mas daquela forma, porque era a forma dela, criava exatamente um tampão.
Ela era de um tamanho que não descia. A pessoa não conseguia engolir, trancava, sufocava, e muitas crianças, infelizmente, morreram por sufocamento. E a gente vê esse movimento nos filmes, na TV, Isso. mas a gente não se dá conta desse... Que é aqui. Desse didatismo, né? De pegar exatamente nesse tem que ter local um lugarzinho externo, né? Para poder fazer o movimento. Não é no né? estômago. A pessoa não é na barriga. A pessoa é levada a pensar que é na barriga, que é no estômago, que é aqui embaixo do braço, aqui muitas vezes a gente vê tentando, né? Ou a batida nas costas também. Né? Aí para a criança pequena. Para a criança pequena, a gente faz o quê? A gente coloca o bebê no braço esquerdo, virado para baixo. Se eu sou destra, eu vou botar no meu braço esquerdo. Sim. Virado, inclinado, um pouquinho de cabeça para baixo, deixando o pescocinho dela livre, tá? Então, a gente coloca aqui na mão, com o pescocinho virado para baixo, as costinhas retas, as perninhas ficam entre o nosso braço, bem firme, e inclina para baixo e bate nas costinhas, no sentido também de expelir, fazendo esse Follies. Claro, né, pessoal, a gente tem que ter o bom senso de não usar muita força. Claro. Mas, assim, no treinamento, a gente usa os bonecos, né, os nossos manequins a gente usa, né, o manequim de teste, porque, pessoal, assim, jamais você pode testar esse tipo de manobra numa pessoa sem estar capacitado. A minha orientação, jamais tente fazer isso se você não foi capacitado. Sim. A pessoa precisa passar por essa capacitação. Essa capacitação, ela faz parte de vários treinamentos das NRs, tá? Todos os treinamentos que têm trabalho de risco, altura, espaço confinado, recebem os primeiros socorros. Dentro dos primeiros socorros é dada a manobra de Heimlich, tá? Os socorristas também, os resgatistas também, tá? Deixa eu lhe dizer, muito comum para nós aqui que trabalhamos com a notícia, com a informação, é os bombeiros atenderem por telefone a orientação das crianças, no caso. Né, que é mais... Em último caso, essas orientações que eu estou fazendo aqui, um bombeiro profissional, ele vai prestar isso para a pessoa que está lá em casa com a criança. O que eu faço? Liga e o bombeiro ensina o que vai fazer e muitas vezes salva a vida da criança ter essa orientação. É claro que a gente não vai esperar chegar o SAMU para fazer os primeiros socorros. Então, nesse caso, tem que tentar desobstruir. Muito bom. Mas não se faz em uma pessoa que não está engasgada. Tá? Perfeito, muito bem. Não se faz de brincadeira para testar, porque tu pode machucar a pessoa. Exatamente, certo? Tem que manter todas as questões. Muito bem, 20 horas com 29 minutos. Vamos saudar o doutor Zé da Vamos saudar o doutor Zé que chegou hoje. Atrasadinho. Bem, eu disse bem em relação 19 com 28. 19 com 28, 7 com 28. Satisfação ter aqui conosco. Ele estava cumprindo obrigação de pai. De pai, isso é importante. Ela chegou e se apresentou e disse: vim para fazer esse lapso, esse tempo que tem aqui. Né, até que ele chega. Está... Boa noite a todos, boa noite, André. A facilidade de expressão. Estava muito bem representado, né? E Zé, vinha, boa noite, vinha ouvindo aí, participei de uma reunião de pais, né? Acompanhar o filho, né? A Paola no colégio. É importantíssimo, André, né? Essas coisas que fazem parte da manutenção da família saudável, né? Isso. Então eu fui lá, Luciano esteve aqui, acompanhei vocês, a Rádio Membuí, com uma perfeição de voz excelente no automóvel, devo dizer, né? Muito bom. Então, e vim aqui conversar com vocês, uma alegria estar aqui. E se a Luciana me der um minutinho, né? Depois do intervalo comercial. Vocês podem conversar sem problema nenhum aí. Agora o senhor sabe que é isso aí mesmo, sabe? E é impressionante como eles, né, valorizam esse aspecto, como nós nos dividimos hoje, né? Claro. A gente diz até para os demais pais, né? Pegando aqui que está dizendo, eu digo também com testemunho, o quanto repercute lá com eles, o aluno ter o pai na reunião, ter a mãe na reunião, ter os pais de maneira Mas era um né? assunto interessante, é um intercâmbio. Para eles, é impressionante como isso é um intercâmbio, é um intercâmbio no exterior.
para os alunos do ano que vem, né? Sim. Então, muito interessante. Mas Ela já a nossa filha já se manifestou. Eu tenho um querendo, depoimento pessoal aí, acho que ajuda em qualquer família isso. A minha primeira filha, a Camila, né? Nós temos 3 filhos, a Camila mais velha, ela tinha 10 anos de idade no Colégio Santa Maria, ela tinha um compromisso, né? De manhã, uma apresentação que ele ia fazer às 10 horas da manhã, que eu assumi compromisso que iria. Sim. E estava numa audiência, na época, com o prefeito, meu amigo, doutor José Darvarré, e não fui na apresentação da Não filha. conseguiu. Não consegui. Não conseguiu. Achei que era mais importante ficar na reunião. Até hoje a Camila me cobra, mas tu não foi naquela minha primeira apresentação quando eu tinha 10 anos de idade. Então tem coisas que marcam na vida dos filhos e das pessoas, que às vezes pra gente, né, André, pra ti, parece que não tem importância, mas tu tem que ver como é que isso é recebido por aquele outro lado. Você sabe que aqui o Alcides, eu sou muito agradecido sempre ao Alcides. O Alcides valoriza muito isso. Sempre que tem algum compromisso, que ela estuda de tarde, minha filha, o Alcides, não, fica à vontade. Então, o filho é prioritário. Isso realmente, aí o Alcides joga junto muito bem com isso aí. Nem abusei e nem me fiz valer por isso, mas sempre soube reconhecer que isso tem se mostrado muito importante mesmo, no fim das contas, como se diz. Né? Mas o Zoé, ele é um pai presente, ele é um super pai. Não faz propaganda aí. Ele é um pai zeloso, de Zoé, de zeloso, carinhoso. Ele é esse italianão criado na colônia, às vezes meio bruto, meio seco, mas a exigência dele é nesse sentido de que os filhos eles têm que ser preparados e têm que ser fortes. Sim, isso aí. E então também tem esse lado, né, de preocupação de que tu pode amar, mas também não pode mimar demais. Sim, um antes do outro. Amar, mimo e amar não amar não é mimar, exatamente. Isso aí. Conosco a Elaine Lana, legal, hein? Mandando aí, o Beto Costa assistindo, abraço, Beto. Aline Almeida Lopes também assistindo, o Benhur Lopes, boa noite. André e Protege, Luanci dos Santos Vieira também assistindo, grande abraço, fiquem à vontade, estamos aí. Vamos fazer o nosso intervalo, a gente já incorpora na conversa aqui com o Dr. Zé Dalmora, na nossa programação, com o Protege Saúde dentro do Empreender com Sucesso, meu caro Eliezer Victor. Obrigado pela sua retaguarda, né? Hoje ele tem que se desdobrar, como eu não estou ali no outro lado, ele está me ajudando lá no detalhe da câmera e também da sonorização. Muito obrigado aí, vamos lá no nosso intervalo. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imenbuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro, T-Cross, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e líder de vendas em 2022 a partir de R$ 111.310, com parcelas a partir de R$ 975, com taxa 0,99 no plano sempre novo. Venha até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Fala, Simone Tebet. Em 4 anos de Bolsonaro, a vida piorou. Deboche com a pandemia, descaso com o meio ambiente e um desastre na economia. 33 milhões de brasileiros passam fome. Quase 80% das famílias estão endividadas. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Agora, podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula, pelo Brasil. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Coligação PLPP e Republicanos. Vai continuar o Auxílio Brasil de R$600 pra população. Vai continuar o governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar a verdade
vencer na mentira com as bênçãos do Criador. Vai continuar. Gasolina barata é o emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. O futuro mais seguro é Bolsonaro presidente. Bolsonaro 22. Chegou o Clube Muito Mais Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. O Rio Grande estende a mão para a empatia. O Rio Grande estende a mão para a honestidade. O Rio Grande estende a mão para o respeito. O melhor pro nosso estado, Eduardo. O Rio Grande fala mais alto, Eduardo. O governador que estende a mão para todos os gaúchos. É com Eduardo que eu vou. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Onix transformou o Brasil ao lado de Bolsonaro. Eduardo Leite renunciou ao Rio Grande na tentativa fracassada de chegar à presidência. Onix, gaúcho de corpo e alma, escolheu o Rio Grande para transformar a vida das pessoas. Leite, que era contra a reeleição, voltou atrás para concorrer novamente. Um escolheu o povo gaúcho. O outro, o poder. Agora é a tua vez de escolher quem sempre te escolheu. Onix, meu governador. 22. Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação, valorizando a formação contínua e a ampliação do conhecimento, desde o berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais, até o ensino médio. Venha fazer parte desta história. No Colégio Fátima, as matrículas para 2023 já estão abertas para novos alunos. Acesse o site colegiofatima.com.br. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo. Eu quero todo mundo armado. Bolsonaro quer armar as pessoas. Mas todo mundo sabe que armas causam acidentes e mortes dentro de casa, aumentam a violência, o feminicídio e armam o crime organizado. Para combater isso, Lula vai criar o Ministério da Segurança Pública, com ações integradas contra a violência. A arma tem que estar na mão de uma polícia bem treinada para proteger as famílias. Agora é Lula presidente. PT, PCB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, bota a cidade sempre para o lar. PSL pode comparar. Paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tem o desconto quando baixa o aplicativo.
Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. DSL Posto Camobi na faixa nova de Camobi. DSL Posto da Duque de Caxias, 3.000. DSL Posto faixa para São Pedro. DSL Posto Santuário na RSC 287, quilômetro 215. Coligação PLPP e Republicanos. No primeiro turno, cariocas e mineiros elegeram governadores que apoiam Bolsonaro presidente. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Rumo à vitória do presidente Bolsonaro. Vamos tentar fazer do Rio de Janeiro a maior diferença do Brasil. Romeu Zema, de Minas Gerais. Eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. Minas e Rio votam pelo bem do Brasil. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros, 365. Minuto Pet. Hoje falaremos sobre as 5 liberdades dos animais. Primeira, estar livre de fome e sede. Os animais devem ter acesso à água e alimentos adequados para manter sua saúde e seu vigor. Segunda, estar livre de desconforto. O ambiente em que eles vivem deve ser adequado a cada espécie com condições de abrigo e descanso. Terceira, estar livre de dor, doença e injúria. Os responsáveis pela criação devem garantir prevenção, rápido diagnóstico e tratamento adequado aos animais. Ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie. Os animais devem ter a liberdade para se comportar naturalmente, o que exige espaço suficiente, instalações adequadas e companhias da sua própria espécie. E quinta, estar livre de medo e estresse. Os animais também não devem ser submetidos a condições que os levem ao sofrimento mental para que não fiquem assustados ou estressados. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h42. 23 graus. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. Estamos de volta, 19h43. Show de bola, um intervalão, né? A gente sempre diz assim, é vapt-vupt, mas tá bom. Intervalo sempre. Intervalo é a vida saudável da empresa. Isso aí. Tem que ter essa Com visão, né? Eu demorei para ter essa visão, sabia? Acrescentando aqui, né? Porque às vezes tem pessoas que têm um mau hábito, né? O desconhecimento de criticar o empregador, a empresa, o investidor, né? Esse cara está me explorando, está me... Não, se não tiver desenvolvimento empresarial, se não tiver empreendedor, não tem trabalho e renda, não tem qualidade de vida, não tem de crescimento numa cidade. Uma cidade que não gera emprego desaparece, tem pobreza, tem crime, tem miséria. Então, desenvolvimento de empresa... Famílias destruídas. Família desunida. Então, quando tu fala aí, valorizar a empresa, claro, sem empresa não tiríamos lá de Imembuí. Quem é que iria patrocinar? O governo não pode patrocinar toda a mídia, né? O Bolsonaro não fez isso. E outra coisa, é uma questão muito interessante essa questão do intervalo, né? O pessoal diz, mas as redes sociais
Não tem intervalo, não tem o intervalo formal, tem, exatamente. Mas tem alguns casos, até tem uma mídia que está toda hora ali chamando e conclamando e saltando à frente. Ou seja, aparentemente a rede social também é gratuita, mas só aparentemente, porque ela está bombando em retorno econômico. Então, vamos lá. É uma vitória, vamos lá. Uma vitória Mas dessa questão da publicidade que ganha a substância. Eu queria complementar e entrar no que a engenheira Luciana estava colocando, de um tema que vai ser importante para a gente tratar aqui. Ela deu um pequeno brief, colocou algumas coisas genéricas, que vai demandar aí uns 2, 3 programas, que é uma coisa que até as pessoas não vão citar, mas vai acabar algumas pessoas fazendo correlação com o nosso diário, com o que já aconteceu, com o que acontece, e por que a prevenção é importante e por que certas coisas poderiam ser diferentes. Porque o acidente, ele pode ser previsível, ele pode ser prevenido, e o acidente não interessa de que porte, de que situação, ele acontece por vários fatores, por imperícia, por erro humano, por defeito na máquina, por defeito do trânsito, por defeito da estrada, por defeito do volante, e os acidentes e os imprevistos na entidade que tu representa, na tua casa, no teu comércio, eles podem ser previsíveis se você tiver um plano de emergência. Então, o que eu quero dizer é que é importante eu alinhar isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. E aí, trazendo para a medicina do trabalho, quando as alterações das normas regulamentadoras que disciplinam a nossa vida trabalhista, que aconteceram em janeiro, um dos itens que foi acrescentado de exigência dessas normas regulamentadoras é de que toda atividade empresarial deva ter um plano de emergência. Toda atividade empresarial deve ter um plano de emergência. E a Luciana falou no início, e eu vou repetir aqui, não interessa o teu tamanho, o teu porte e o que tu faz. Tu tem que ter um plano de emergência. E o que é um plano de emergência? O que nós vamos tratar na discussão desse tema com os senhores, numa outra reunião, numa outra conversa, complementando o que nós vamos ter aqui. Tu tem um ambiente de trabalho, tu tem a tua casa, o teu ambiente de trabalho. Nesse teu ambiente de trabalho, tu colocou uma máquina, tu colocou uma geladeira, eu já tive lá em casa uma torradeira que eu deixei queimando, uma chaleira que eu deixei ligada e quase explodiu, lógico, a Luciana me xingou bastante, mas tudo bem, tá? Com razão. Do papel, com razão. Do papel que então, não interessa o que tu está fazendo, André, tu tem um ambiente de trabalho, tu tem uma boate, tá? Tu tem um restaurante, tu tem uma casa noturna, tá? Tu tem um supermercado, tu tem uma indústria, uma escola, uma prestação uma de creche, serviço, tu tem uma escola, tu tem uma creche, tu tem uma rádio, tá? E dentro desse local de trabalho, tu coloca uma máquina, um computador ou uma máquina. E tu coloca para trabalhar nesse computador o homem. Então, tu vai ter o trabalhador, que é um público que tu vai ter no teu negócio, na tua atividade, mas tu vai ter, dependendo da atividade que tu desempenha, as pessoas que estão frequentando esse local. Sim. Então, se tu está num supermercado, né? Tem lá a loja, os equipamentos, os produtos inflamáveis, não inflamáveis, produtos normais, o trabalhador trabalhando, exercendo sua atividade, e 1.000 pessoas dentro de uma loja, 500 pessoas dentro de uma loja. Vamos trazer isso para uma boate, sem querer fazer comparações, tá? Esse assunto, né? Uma boate. Eu tenho uma casa, um clube, Sim. E coloco lá dentro 1.000 pessoas, o tênis, as dores, para não citar, né? Que tem crianças, que tem idosos. Então, tu coloca gente lá para dentro. Esportistas. E quando tu tem gente no local, quando tu tem máquina, tu tem que ter o que se está estabelecendo hoje, que se estabeleça um plano de emergência que envolva, né? Que envolva nesse plano de emergência a proteção do patrimônio, que é uma coisa que nós vamos falar sobre o incêndio, o sinistro, o patrimônio que tu tem que proteger, não só pelo financeiro, mas pelas sequelas que a proteção desse, o que um incêndio pode causar, né? As sequelas dessa proteção do patrimônio e, principalmente, a proteção à vida.
Então, eu protegi, eu tenho um incêndio. O que é que eu faço? Chamo os bombeiros. Bom, é uma atitude. E o que é que eu faço com as pessoas que estão lá dentro? O que é que eu faço com o meu trabalhador? O que é que eu faço com o meu cliente que está dentro da minha loja? O que é que eu faço com a minha boate se incendiar? O que é que eu vou fazer com uma boate que incendeie? O que eu vou fazer? Como retirar as Como pessoas tirar as pessoas? rapidamente? Como socorrer as pessoas? O que eu Emergência. faço numa emergência? Então, vocês desculpem o entusiasmo que eu falo desse assunto, porque ele é um assunto que vai ser extremamente importante. E o que é, então, esse plano de emergência para ir mais a gente? O plano de emergência ele tem como objetivo, e eu até aqui estou me norteando, André, num plano de emergência que a Protege está fazendo, que faz nas empresas que ela trabalha, que a engenheira Luciana, a engenheira Etiane e a equipe técnica nossa, sob minha coordenação, está implantando nas empresas, que isso é recente, nós estamos começando a fazer. O plano de emergência tem como objetivo ser um documento norteador, apresentando os procedimentos de resposta às situações emergenciais que têm o potencial para causar repercussões tanto internas quanto externas aos limites da minha atividade, tá? Além de definir as atribuições e responsabilidades dos envolvidos, de forma a propiciar as condições necessárias para o pronto atendimento às emergências por meio de desencadeamento de ações rápidas e seguras. O objetivo do plano de emergência estabelece os requisitos mínimos para a elaboração, implantação, manutenção e revisão do plano de emergência contra incêndio e emergências médicas, ou também de caráter de segurança, visando proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais dos sinistros ou eventos, minimizando suas consequências aos trabalhadores, ao patrimônio e danos ao meio ambiente. Então, quando tu vê a grandeza e o envolvimento disso. É o plano de emergência, que envolve também aqui, se fala também, né, do envolvimento civil. Eu tenho que chamar a Polícia Civil? Tenho. Eu tenho o sinistro do cara que quer invadir o meu estabelecimento, que quer sequestrar meu estabelecimento. A gente teve aquela infelicidade daquele fato que aconteceu, né? Uhum. De uma pessoa jogar fogo dentro de uma creche, fazer várias vítimas, onde faleceu uma professora. Então, esse é um dos fatores que pode acontecer em qualquer lugar. Exatamente. Então, o que uma pessoa descontrolada joga álcool, ateia fogo e causa um incêndio, um sinistro que, no caso, naquela condição, aquela pessoa bravamente conseguiu salvar inúmeras vidas. Então, aí tu vês a importância assim da pessoa que tem essa noção do que deve fazer, né? Do que deve ser feito naquele momento, não importando, né, a própria vida. Ela deu a vida para salvar muitas crianças. Então lembro do é fato, uma heroína. O plano, né, Luciana? O plano de emergência, o estabelecimento de um plano de emergência eficaz, que é o que nós vamos tratar, depois nós vamos tratar aqui sobre temas específicos, né? Ele contempla, né, uma série de procedimentos e profissionais. É um plano que envolve, e nós não vamos estar tratando aqui de grandes incêndios, por exemplo, mas envolve bombeiros, médicos, técnico de segurança, técnico de enfermagem, envolve trabalhadores, principalmente trabalhador, então essa equipe multiprofissionais, e para ter uma ideia de quantas pessoas e quantos nós estamos envolvendo numa definição de um plano. O que é um acidente, que é importante se colocar? É todo evento não programado, estranho ao andamento normal do trabalho, do qual possa resultar danos físicos ou funcionais, ou morte do trabalhador ou danos materiais ou econômicos à empresa. Então, uma definição de acidente, uma definição da análise preliminar de risco que nós temos que fazer, que é uma técnica qualitativa de avaliação dos riscos inerentes a uma instalação ou processo, com o objetivo de classificar, priorizar e controlar os riscos necessários. A presença do bombeiro profissional civil, a presença da brigada de incêndio, a presença da brigada de emergência,
que é um grupo organizado de pessoas voluntárias ou não, treinada e capacitada para atuar na prevenção, abandono da edificação, combate a um princípio de incêndio, emergência e prestar os primeiros socorros dentro de uma área pré-estabelecida. A Brigada de Primeiros Socorros, que é um grupo organizado de colaboradores treinados e capacitados para prestar os primeiros socorros dentro de uma área. A Luciana já falou aqui, eu vou repetir, um mau socorro apresentado acaba de matar às vezes uma pessoa. Se eu tenho uma emergência que eu não sei o que fazer com a emergência, eu vou acabar de matar a pessoa que teve aí uma emergência médica. Então tem que treinar Brigada de Primeiro Socorro, Brigada de Emergência Química, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção e Acidente, que é um grupo treinado e capacitado de pessoas conjuntamente carregadas de tratar dos assuntos de segurança do trabalho dentro da unidade, que tem como método principal a prevenção de acidentes, a classificação da emergência, enfim, todos esses temas, e essa equipe multiprofissional para atender a emergência é composta por um grupo de pessoas envolvidas com o propósito de cuidar da segurança, da saúde e do meio ambiente, na qualidade ambiental, na manutenção, no ensino, enfim, tudo aquilo que tu tem que fazer, que é colocado dentro desse plano de emergência. Então, o plano de emergência, que nós vamos procurar tratar aqui, ele não vai tratar, não vai tratar de bombeiros, de emergência dos bombeiros, daquele incêndio de grande proporção. Ele vai tratar de incêndio de pequena proporção, de pequenos sinistros. Nós vamos trazer também aqui, André, a presença do bombeiro para também nos ajudar nessa questão da sua interpretação sobre até num pequeno incêndio, num pequeno socorro, mas definir, então, essa equipe multiprofissional que deve ser estabelecido e, principalmente, estabelecer e todos ter consciência de que nós temos que ter na nossa atividade empresarial, não interessa qual é o porte da minha empresa, o tamanho da empresa, tá? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, numa loja, no supermercado, tu encontra um desfibrilador pendurado. Ideia, né? Todos os que estão me ouvindo, muitos que viajam, todas as farmácias possuem agora, ideia. há poucos dias, e estava lá um desfibrilador. Sim. Né? E em hotéis onde há circulação de bastante pessoas. Então, essa questão hoje ela é interpretada como fundamental na manutenção da minha atividade econômica. Certo. E eu canso de dizer, eu usei já uma expressão, desculpe, uma expressão meia lá do interior da minha Santa Catarina, da minha bela e Santa Catarina. Eu sou gaúcho, descendente de gaúcho, e nasci em Santa Catarina, e meu pai e minha mãe são de Nova Brécia. Então eu tenho alegria de dizer que eu sou Catarina, descendente de gaúcho, e hoje sou gaúcho de coração, porque aqui eu estou, né, nesse estado que ele é maravilhoso. Às vezes a gente estraga ele, mas ele é maravilhoso. Mas aí o que eu estava querendo dizer para isso, uma expressão chula, né, André? Que a gente tem lá do interior de Santa Catarina. Cada um é dono da sua bodega. O que é bodega? Bodega é eu fui criado dentro de um comércio antigo, onde meu pai vendia querosene, açúcar, roupa, camisa, e chamava cachaça, e chamava isso de bodega. Vendia mandolate que eles faziam. Qual é a mensagem que eu quero trazer hoje? Pessoal, nós somos donos da nossa bodega, não interessa o tamanho e o porte. Sou dono da minha casa, sou dono do meu negócio. Né? E nós vamos ter que ter essa conscientização que eu quero trazer aqui, com esse entusiasmo que eu estou tentando transferir, de que nós temos que ter prevenção, plano, tá? Plano, prevenção, cuidar da saúde, cuidar do acidente de trabalho, cuidar da doença ocupacional, e esses temas, então, nós vamos tratar aqui com esse entusiasmo e mostrando para vocês como é que se elabora um plano de emergência, dizendo que essa é a responsabilidade do dono do negócio, do dono da sua atividade. Olha só, deixa eu contar para vocês algo assim que não vai dar tempo agora de pedir para o Victor pesquisar ali no nosso arquivo, mas foi hoje de manhã. Cara engenheira de segurança, assunto do máximo interesse aí. O Vicente Paulo Bisonho entrevistando o secretário do Município da Saúde. Porque estamos diante de mais um impasse envolvendo a Casa de Saúde. A Casa de Saúde que está com prejuízo,
precisa de recursos para cobrir esse prejuízo. E ontem nós trouxemos aqui no programa algo factível. A Casa de Saúde é um hospital municipal. Sim, senhor. Que já foi gestão do Hospital de Caridade, já teve gestão. E está, nesse tempo, sendo gerido por uma instituição aqui de Santa Maria também. O hospital, a Casa de Saúde é teu, meu, da Luciana, do um ouvinte. hospital Ela é uma municipal. propriedade do município. Aí, Do município. estávamos perguntando, Vicente estava perguntando. Eu em função nasci na Casa de Saúde. Os santamarienses aí são referências. É. Meu diretor da Pampeiro, que aos sábados tem lá os treinamentos de CIPA. Vocês precisam ver. A gente está no programa ali ao vivo, daqui a pouco toca aquela sirene. Dá uma debandada. Digo, vamos sair, presidente? Não, fica aí, porque né? é treinamento, mas é valendo. É treinamento, é evacuação. Sim. Evacuação. Como fazer com antecedência. Abandono diário. Bem no meio do programa. Abandono Bem no meio do programa. 9 da manhã, 9h20, ele tocou aquela sirene e o pessoal, vamos embora. Mas eu ia contar da Casa de Saúde porque deu. Primeiro eu ia contar a polêmica que deu, né? Então lá a gente teve uma... Para um pouquinho. Se é municipal, não é a Casa de Saúde que tem que estar denunciando. É a prefeitura que tem que estar avalizando, conferindo e tudo mais, porque senão fica uma coisa assim, para um pouquinho. Ela que é dona e está deixando que a pessoa peça dinheiro para a sociedade. Aí a Vicente trouxe o secretário. Secretário muito bem postado. Ele não é médico, mas atende a imprensa e tudo mais. Trouxe o assunto, diz ele, olha, nós temos lá os seguintes investimentos. Aí ele nomeou os investimentos. Temos uma ambulância 24 horas, pagamos água, pagamos luz, veja só. Além de deixar a gestão, também paga água, paga luz, paga mais algumas coisas mais. E agora, disse ele, olha aí, doutor Zoé, e minha cara engenheira, olha o que ele disse hoje de manhã. Agora que me caiu a ficha com isso, com vocês falando aqui. Vamos investir num projeto muito caro para o município. Uma espécie de PPCI, que é um plano de emergência que a Casa de Saúde não tem. Que absurdo, cara. Vamos investir. É bastante caro de ser esse projeto. Sim. Então, como é que para mim, para mim não é caro. Então por isso que eu disse, se fosse o caso, eu ia buscar ali porque tá ali, tá gravado. Com isso. Aí eu lembrei aqui que recentemente acho que é sócio do Zap aqui, um radialista e também trabalha na televisão, o Márcio Fernandes, fez uma denúncia de que a mãe dele morreu por maus cuidados na Casa de Saúde, algo que não foi explicado ainda. Ele disse que abriria processo, abriria investigação, mas ainda não foi tornado público com a mesma intensidade com que ele trouxe a denúncia. E o que foi a denúncia da morte da mãe dele na Casa de Saúde? Maus cuidados. O cuidador, ao levá-la para o banheiro... Deixou ela cair. Não, estou botando a caneta na boca para dizer... Tirou o respirador do oxigênio para levá-la no banheiro. A denúncia é que ela morreu sentada no banheiro, com o oxigênio tendo ficado lá no lado da cama. Meu Deus. E a Casa de Saúde, disse o secretário hoje, não tem plano de emergência. Ou PPCI, como ele quis dizer hoje aqui, né? Plano de atendimento de emergência está dentro do PPCI. Então, palavra do secretário. Vamos investir, já está anunciando para a sociedade que vamos investir um bom dinheiro, disse ele. Eu ia te falar que um dos PPCIs mais complexos que tem, eu vou te dizer os dois mais complexos que tem, aeroportos e hospitais. Porque a gente tem que fazer uma programação para o abandono de emergência de pessoas que têm dificuldade de locomoção. E, por exemplo, aeroportos, tu tem dificuldade de locomoção porque tu tem pessoas cadeirantes, tu tem pessoas de vários idiomas. O aeroporto daqui fez aquela esteira, né? Não é esteira, não, perdão, não é uma esteira, é uma rampa. Isso, a questão da acessibilidade, das longas distâncias do aeroporto até as saídas, né? Tem que ter várias saídas para fazer o abandono rápido. E as normas internacionais, elas consideram que em 3 minutos toda a população tem que evadir, tem que sair. Por quê? Porque o incêndio ele é muito rápido, muito destruidor. Se as pessoas não saírem dentro de 3 minutos, provavelmente haverão vítimas, né? Haverá vítimas nesse processo de deslocamento lento. Então, ele tem que ser rápido.
organizado e ter acesso rápido para o meio externo. Bom, como tirar as pessoas de dentro de um hospital se elas estão acamadas, muitas vezes inconscientes, Sim. tá? Em locais, em edificações antigas, que precisam de grandes alterações para atender o PPCI. Esse é um tema, é né, um Luciana? tema muito complexo. Muito complexo. Mas uma coisa a gente deve falar. A lei é para todos. Não é só para Não é só para as empresas, para os empresários. Para o órgão público, para os para órgãos públicos, para as escolas, para os hospitais, para os aeroportos, para todo mundo. Para a entidade filantrópica, para todos. Vidas a são lei vidas é para em qualquer lugar. Vidas são vidas. Não interessa onde você está. Não então, interessa. Se eu estou não vou citar o nome do hospital, se o hospital X, então, ele pode estar isento do PPCI. Vou te dar então, um por que exemplo. Eu posso morrer no hospital X incendiado? Agora, não posso morrer incendiado numa boate. O que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Essas coisas irritam a gente, entendeu, André? André? Eu dei uma... Isso deixa o cara nervoso. Calma, eu fico nervoso de ouvir tamanha besteira e tanta besteira num lugar só. Isso nos toca muito, nós temos que porque mudar esse uma conceito. pessoa da nossa família quase entrou na Kiss. Não, então nos toca. Agora. Sim. Não nos toca, então por isso que tu tá alterado. Sim. Não, mas tá alterado assim, porque é um claro, absurdo. nos toca. Absurdo, Nós sentimos o impacto, tá? Mas essa do hospital aí, Luciana, e aí assim, para a gente deslocar pacientes, tá? Pessoas da UTI, pessoas que estão em leitos, como fazer isso? Gente, o plano de emergência de um hospital, ele é de grande envergadura. Tem que haver gente, a capacitação é muito maior, porque tem que ter as pessoas designadas e os suplentes das pessoas designadas. A gente não pode ter uma previsão como um ambiente normal, que é só 2 suplentes. Não, lá tu tem que ter mais. Sim, perfeito. Porque não pode ter o risco de uma falha. Sabe que foi que me chamou Mas, a atenção, André, que eu marquei isso, memorizei essa questão. André, dentro nós vamos falar do tema da emergência, citando por Fox. Desculpe os ouvintes aqui, que eu me entusiasmei e me entusiasmo com as coisas que eu acho que a gente tem que fazer para a nossa vida e para o nosso futuro, dos nossos filhos, ser melhor, né? E para nós também. A gente tem que ter essa vibração de querer as coisas melhor. Vamos falar mais sobre esse tema aí no nosso programa. Quero dizer para os ouvintes também que não foi nada programado. Se fosse para ser programado, eu traria a gravação. Exatamente. Né? Estaria igual. Quero mostrar para vocês agora que é a gravação. Quer dizer, estaria editado, programado e marcado. Não, eu estou falando da minha memória que eu ouvi, estava fazendo outra coisa, lembro que me chamou a atenção. Bom, esse assunto hospital, assunto saúde, André, ele é apaixonante. Se um dia tu quiser conversar sobre isso, estou à disposição. Eu sou médico, proprietário do hospital próprio em Santa Catarina desde 1980. Eu já fiz gestão hospitalar em hospital público em vários hospitais. Administro minha clínica. Fui presidente do Conselho de Desenvolvimento de Santa Maria, que foi o mentor do hospital regional, junto com todas as entidades empresariais, secretário de saúde, municípios e prefeitos da região. Essa questão, realmente, ela existe quando tem solução. Mas para ter solução, precisa ter posições corretas e certas e dimensionamento. Eu posso ter um dia, se a gente pode provocar essa discussão, politicamente. Nós estamos aqui falando por Santa Maria e por paixão que a gente tem à cidade. Bom, então isso queria dizer, André, para terminar a minha intervenção aqui, e dizer para ti que a próxima quarta-feira nós vamos ter aqui a presença da doutora Sabrina Freitas, que é uma mastologista, tá? Especialista em mama. Mastologista é aquela especialidade médica, quer dizer, tu é ginecologista, tu é obstetra, e aí na gineco tu faz uma especialidade de mastologia, né? Ela é especialista em mama e sabe tudo aí bastante, né, sobre prevenção de câncer de mama. Já e mama que eu e estou tal. com a camiseta. Isso. Prevenir salva vidas. E a Luciana está vestida essa camisa dessa campanha que a Luciana, que a Proteste está fazendo em relação ao
Outubro Rosa, tá? Dizer para vocês... Outubro Rosa e já o Novembro Azul juntos. Exatamente. Os 2 meses. Porque o mês que vem, nós vamos falar de Novembro Azul, né? O homem tem problema, né? O principal problema do homem é que é o câncer de próstata. Aí o mês que vem nós vamos falar disso. Então nós vamos ter mais uma palestra na próxima quarta-feira. Eu convido o ouvinte para ouvir, que é uma palestra. Na segunda-feira aí um bom tema aí. Interessante. Mastologista, boa contribuição. Não, acho que quanto mais tiver de palestra, e reforçar que nós estamos fazendo a Protege programas em várias empresas da cidade que são nossos clientes, no sentido de oferecer ao trabalhador, à mulher trabalhadora, né, esse atendimento em prevenção de câncer de mama. Então nós estamos lá com um pacote até que foi ofertado. Sim, ela vai fazer um programa em especial relação a oferecer a consulta ginecológica com prevenção de câncer de colo uterino e a mamografia ou ecografia, dependendo da paciente. Então, esse pacote. E também dentro dessa linha, né, André? A Lisete volta semana que vem. Sim. Nós vamos ter que fazer, nós prometemos aqui, sorteios o dos sorteio exames, dos 10 exames com consulta. E nós precisamos, a semana que vem, né? O quanto antes aí, nós temos aí a definição de quais os nossos ouvintes aí vão ser sorteados para fazer. A doutora Sabrina é muito querida nossa, trabalhou conosco até 14 anos atrás, quando ela saiu para fazer especialização em mastologia. É mesmo? Olha só, que Sim, maravilha. foi nossa diretora clínica, nos ajudou muito no nosso programa de qualidade, é uma pessoa brilhante, esforçada, muito competente. Programa. O meu abraço, o meu beijo para Sabrina. E com certeza esse programa eu não vou perder. Venha para coordenar junto com a Lisete aqui os sorteios, né? Que sabe que são muitos ouvintes já que manifestaram participação no sorteio aí, tá bem? Ótimo. Tá bem. Olha só, depois do intervalo nós vamos ter o programa Papo de Futuro. É um fechamento até às 20h40, não é isso, Eliezer? Porque depois tem a jornada... Não, depois tem a Voz do Brasil e depois a jornada esportiva, exatamente. Com a final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. No Papo de Futuro, a jornalista Beth Veloso vai explicar como funciona o Pix, uma ferramenta de pagamento eletrônico instantâneo e gratuito oferecido pelo Banco Central que revolucionou o mercado financeiro no Brasil e passou a ser um instrumento mundializado. O mundo está dizendo, como é que vocês estão fazendo isso? Como assim? Então, Beth Veloso, jornalista, vai conversar com a especialista sobre o assunto, sobre o Pix, que já chegou a ser chamado de a nova jabuticaba brasileira. Fizeram pouco caso para o ministro Paulo Guedes. Isso é porque o ministro disse, né? E o Pix tirou dinheiro dos bancos, que é o setor que mais lucra na economia brasileira, para devolver para essa agilidade da economia. Mas eu vou deixar para você acompanhar isso depois do intervalo. Muito obrigado, doutor José Dalmona. Muito obrigado, engenheira de segurança. Excelente. Até amanhã. Até amanhã com Nossas Raízes e a participação do Ricardo Maciel. Ricardo Maciel aqui na programação do Empreender com Sucesso. Eliezer Victor, muito obrigado. Nosso intervalo e depois a reta final sobre o Pix, a revolução silenciosa que incluiu uma Espanha no mundo dos pagamentos online no Brasil.